Vamos falar agora então do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil foi uma reunião que vários desenvolvedores participaram em fevereiro de 2001. Eles se juntaram para conversar um pouco sobre que métodos eles estavam usando, como que eles estavam resolvendo os problemas de desenvolvimento de software, como que eles conseguiam trabalhar dentro dos seus projetos, dentro dos seus sistemas e dentro das suas empresas, né? E aí eles, depois de várias conversas, de brainstorms, de discussões ali, eles decidiram soltar um manifesto e como um grito, né? Como um grito de vamos desenvolver software de forma mais ágil, vamos desenvolver software de uma forma diferente do que está sendo feito hoje. E aí as pessoas lembram muito do Manifesto Ágil nos 4 valores principais que estão ali no manifesto, mas ainda tem algumas diferenças de entendimento. Vamos fazer aquele equilíbrio de entendimento que eu mencionei para vocês. Então, o primeiro valor ali são indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, o manifesto está dizendo que valoriza mais indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Não é o ao invés de. Primeira coisa que as pessoas confundem um pouquinho no manifesto, né? As pessoas acham que é um lado ao invés do outro. Não, é indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. A gente vai continuar tendo processos, ferramentas dentro das nossas empresas, dentro dos métodos ágeis, dentro do processo de desenvolvimento de software, dentro da nossa gestão, dentro do nosso trabalho no dia a dia. Mas, em vez de a gente ficar concentrado nos processos e nas ferramentas, vamos entender as pessoas, vamos valorizar essa interação entre as pessoas. Um exemplo que eu posso trazer para você, eu já citei, né, o exemplo do desenvolvedor pensando só no seu espaço, pensando só na documentação, mas é muito comum as pessoas nas empresas olharem para o processo e ficarem fixos aqui naquela visão de processo, né? Se a pessoa não abrir um processo, se as pessoas não mandarem um chamado, se a pessoa não mandar um parecer por escrito, se a pessoa não fizer um procedimento específico, a coisa não acontece, né? E aí você olha para o procedimento, olha para aquilo que está escrito e inclusive entende que não é tudo da realidade e você só olha para o documento e só vai naquela linha, né? Outras situações que a gente vê nas empresas não, mas a ferramenta está dessa forma, não, mas a ferramenta diz para a gente seguir desse jeito. E aí você tem pessoas, indivíduos que precisam concluir um trabalho, que estão ali conversando e negociando uma situação, mas as pessoas ficam muito presas ao processo e à ferramenta. Então, por isso que o manifesto puxa uma visão de valorizar mais as pessoas e as interações. O segundo valor que o manifesto puxa é software em funcionamento mais que documentação abrangente. Então ele diz que valoriza mais o software em funcionamento do que uma documentação abrangente. E aí percebam, primeiro que não é ao invés de. Então, dentro do Ágil, você tem documentação de software sim, você tem planejamento, você tem estruturação, você tem o que for necessário para você desenvolver aquele software. Mas o software precisa estar funcionando. Aquele exemplo que eu dei para vocês do desenvolvedor que estava colocando algo equivocado dentro do sistema porque o documento dizia ele estava olhando só para a documentação. Wilson Rice já disse lá no artigo dele em 1970, ele já questionou quanto de documentação realmente é necessária para a gente desenvolver o sistema. Ele estava questionando a quantidade de documentação, ele não estava dizendo nem que deveria ser menos, nem que deveria ser muito, mas ele questionava já. E aí os processos anteriores ao Manifesto Ágil, o processo unificado do RUP, o Ration, né, que as pessoas lembram muito ali desse processo de unificações muito grandes, de diagramas de caso de uso, de especificações de caso de uso, passo a passo, um detalhamento muito grande vinha sendo feito por essas pessoas, muito foco na documentação e pouco foco no software funcionando. O software funcionando é a unidade de medida que a gente precisa. A gente precisa medir quanto de software está realmente em produção. Uma das coisas que acabam acontecendo nas empresas é você contrata para desenvolver um software que vai ser entregue daqui a um ano, passa 2 meses, a única coisa que aquela empresa que foi contratada entregou foi documento. 2 meses entregando só o documento e as pessoas acham que está tudo bem, porque tem muito trabalho sendo feito, porque está todo mundo trabalhando. Cara, não! A gente precisa entregar software em funcionamento o quanto antes. Quanto antes a gente conseguir disponibilizar software, melhor. Depois vem o valor
colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Então, contratos vão continuar existindo. Isso é inevitável, a gente vai continuar tendo pessoas contratadas para desenvolver um software, para fazer um produto, para entregar alguma coisa para a gente, né? Mas, em várias situações no dia a dia, a gente percebe empresas, pessoas que já estão com o mesmo contrato há 3, 4, 5 anos. E esse contrato só vem sendo renovado ano a ano. E aí o cliente pega e pede uma coisa nova. Por quê? Porque o mundo mudou, porque precisa de uma mudança, precisa de uma melhoria naquilo que a pessoa está fazendo, naquele software que está sendo negociado. E aí do outro lado a pessoa se atenta só ao contrato. Não, mas não está no contrato. Isso pode virar um problema muito grave dentro da organização. Você precisa conseguir entender as mudanças que acontecem no tempo. Ah, tudo bem, mas você precisa renovar aquele contrato, você precisa fazer um aditivo, você precisa fazer um processo bem estabelecido. Tá, mas então vamos diminuir um pouquinho essa visão de contrato, vamos detalhar ele um pouco menos. Ele está muito detalhado, ele está escrevendo cada uma das coisas, cada passo a passo que você precisa fazer no seu dia a dia. E isso engessa o seu processo, engessa o seu trabalho no dia a dia. Se a gente deixar ele um pouco mais alto nível e deixar que as pessoas colaborem entre si, e aí colaboração, ida e vinda. Né? A colaboração de um lado para você pedir uma coisa nova, mas do outro lado você cede e retira alguma coisa de que você colocou. Então você faz um equilíbrio ali, é uma colaboração, é os dois trabalhando em conjunto, colaboração de trabalho em conjunto, não só porque você pensa na outra pessoa, mas sim porque você senta junto a 4 mãos e faz um trabalho em conjunto. E aí a gente vai para o último valor, né? Responder às mudanças mais do que seguir um plano. E aí eu acho muito interessante esse valor do ágil, porque ele puxa uma visão muito forte o mundo está mudando constantemente e a gente precisa responder a essas mudanças, né? A gente, quando faz um plano muito extensivo, a gente deixa tudo no mínimo detalhe, muitas vezes a gente engessa o processo. E aí, mais uma vez, não está dizendo responder às mudanças ao invés de seguir um plano, não. É mais que seguir um plano. Então esse plano vai continuar existindo, a gente vai fazer planejamento. Dentro do ágil existe planejamento. Eu já ouvi algumas pessoas falando que dentro do ágil não existe planejamento. Existe sim, só que a gente entende essas mudanças e respeita essas mudanças e quer usar essas mudanças como um diferencial competitivo. Se a gente conseguir usar essa mudança, ao invés de seguir o plano especificamente, a gente também vai conseguir fazer alguma coisa diferencial. Ah, mas eu preciso seguir o plano, senão eu não vou a lugar nenhum. Ok, qual que é o equilíbrio entre isso? Quanto de planejamento você precisa fazer e o quanto esse planejamento engessa o seu processo, o quanto você precisa de flexibilização. O que a gente está tentando trazer é o tipo de equilíbrio que você precisa fazer. Não é um planejamento extenso. A gente falou sobre planejamento numa das aulas, né? Quando a gente puxa uma visão de planejamento muito extensa, que a gente gasta várias horas, vários dias, vários meses fazendo planejamento e não sai do lugar, isso é altamente prejudicial. A gente precisa entender as mudanças que estão acontecendo, planeja, responde a mudança, planeja de novo, responde, executa, testa, verifica, aprende, faz um novo planejamento e assim vai. E aí você vai respondendo às mudanças, valorizando pessoas, tendo colaboração e com software em funcionamento. Mas o texto mais importante do Manifesto Ágil não são esses 4 valores. A gente entendeu eles têm o seu peso, mas a frase que vem antes desses 4 valores é muito mais importante, na minha opinião, que é: estamos buscando melhores formas de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outras pessoas. E com isso passamos a valorizar. Ele está citando um processo de melhoria contínua. E aí por isso que a gente vem citando, vamos reduzir o tamanho do lote, vamos buscar um ciclo de melhoria contínua com o PDCA, vamos entender o cliente, diminuir esse planejamento, agora tudo começa a se conectar. No Manifesto Ágil, ele puxa essa visão de que você precisa fazer um processo de melhoria contínua, você precisa continuar melhorando o seu processo, a sua vida, a forma como você está lidando, para conseguir realmente ser mais produtivo, atingir mais eficácia e eficiência. E aí também tem outra confusão que as pessoas acabam fazendo com relação ao Manifesto Ágil, né? Por causa do termo ágil. Os próprios signatários do Manifesto Ágil concordam de que o nome talvez não tenha sido tão feliz, mas
tornou ele muito também conhecido, né? Algumas pessoas entendem que o ágil é ser rápido, entregar mais rápido, mas não é exatamente isso que foi a intenção deles. O objetivo ali não é uma pessoa que tem uma velocidade de corrida, e sim uma velocidade de adaptação. Então, se eu fosse escolher dois esportistas para fazer essa analogia, não é o Bolt, que sai correndo e é o ser humano mais rápido que a gente já teve até hoje. Mas, na verdade é um Bruce Lee, que sabe se adaptar aos diferentes adversários que ele enfrenta numa batalha. Então ele sabe, principalmente, ter uma velocidade de adaptação. Isso é o mais importante do Manifesto Ágil. E aí a gente puxa o que vem depois desse manifesto, e aí vem as atualizações. O Scrum já vinha antes, né, do manifesto, e um dos signatários do Manifesto Ágil foi um dos criadores do Scrum, e aí teve o criador do XP, criador de outras metodologias. Então vamos falar um pouquinho mais dessas outras metodologias e o que veio acontecendo depois. Inclusive, tem um artigo lá no site do Foco Ágil sobre a linha do tempo das práticas ágeis. Vale muito a pena conferir.